Olá você, que bom estarmos juntos nesse que é um dia muito importante, né? O primeiro episódio do Conte-me Tudo e olha, para contar tudo mesmo. Não vamos deixar nenhuma pergunta para amanhã, nem para depois, a gente precisa responder absolutamente tudo. E hoje eu muito bem acompanhado. Estou aqui ao lado de dois grandes advogados, Dr. João Onucchi, advogado, previdenciarista, presidente do Sindicato dos Advogados de Alagoas. Sempre um prazer, Dr. João Onucchi. Muito obrigado, Elias. Estar com você é uma satisfação para a gente, além da relevância dos destaques que você nos faz, você nos coloca numa posição de reflexão importante sobre a aplicação do direito, sobre o posicionamento da advocacia, sobre a advocacia previdenciária em geral. Muito obrigado pelo convite. Dr. Flávio Farias, também conosco aqui, advogado previdenciarista, muitos anos na profissão e é também membro do Sindicato dos Advogados de Alagoas. Elias, sempre um prazer pelo convite, né? E preste as informações imprescindíveis para a sociedade, né, acerca da conjuntura do INSS, acerca dos direitos previdenciários e acerca de tudo que compõe a legislação previdenciária no nosso país. Sempre um prazer. Olha, a gente vai conversar sobre aposentadoria no Brasil e sobre a advocacia previdenciária. Doutor João Onucchi, doutor Flávio, por que é difícil mesmo a gente chegar à aposentadoria? A aposentadoria para o brasileiro é como se fosse casa própria, aquela história de sonho, quase nunca se realiza e quando se realiza às vezes é um verdadeiro pesadelo? Olha, Elias, de fato você tem uma analogia interessante. É o sonho da casa própria, é o sonho da aposentadoria. O trabalhador, ele milita durante o tempo de jornada dele, o tempo de trabalho dele, já pensando no momento de descanso. Esse momento de descanso muitas vezes deveria ser as férias, mas tem muitos trabalhadores que nem sempre gozam dessas férias regularmente, vendem as férias. Existem casos de trabalhadores há muito tempo sem tirarem férias, embora não seja adequado e não seja legal. Mas, de fato, a aposentadoria fica naquele sonho e existe uma dificuldade, sim, por conta das condições de a reforma da Previdência que nós conhecemos, da Emenda Constitucional 103, agora 2019, na verdade nós já tivemos várias outras reformas, né? Nós tivemos a reforma de 98, tivemos uma reforma, a própria legislação é de 91, pós-Constituição de 88, então é todo um mundo jurídico que precisa de um estudo mais aprofundado para alcançar a aposentadoria. Isso é como se fosse a capela da Sagrada Família, né? Ela é só de reforma. Ela não chega à conclusão nunca, doutor, é isso? Elias, a reforma é sempre feita conforme a conveniência e a oportunidade dos cofres públicos do Brasil. Agora, é bom ficar claro, Elias, que sempre o cidadão é prejudicado. Não há reforma previdenciária no Brasil que não seja para prejudicar o cidadão. Eu sempre falo, se trabalha a vida inteira, no momento que ele mais precisa, ele é abandonado pela estrutura de Estado. O cidadão sonha em ter uma aposentadoria com um valor considerável para gozar o resto da sua vida, mas, lamentavelmente, Elias, sempre é prejudicial no tocante ao valor do benefício. Toda reforma que há no país sempre é para prejudicar no aspecto financeiro do contribuinte. Agora, é uma coisa interessante porque a gente está sempre aumentando a idade, criando mais um muro aqui, um muro ali. Quando o cidadão consegue, bom, já é a hora da morte. Ele simplesmente não consegue gozar muito tempo do seu benefício. É outra constatação da realidade. Você tem colocado aqui pontos de forma bem assertiva. Na verdade, o critério etário hoje é o mote da reforma. Tudo quanto é benefício leva em consideração critérios etários. Inclusive, o que não deveria levar ao exemplo da aposentadoria especial, que a pessoa trabalha durante determinado período numa condição insalubre, numa condição que pode atingir a saúde, pode atingir a integridade física, como questões periculosas, e ainda assim existe o critério etário. Nos benefícios por incapacidade, ainda que você entenda que a incapacidade ela seja degenerativa ou uma capacidade de longo prazo, ainda assim ele será considerado, agora deixa de ser auxílio-doença para ser benefício por incapacidade temporária. Então, os critérios que levam a perfazer um período maior de idade, eles estão impostos nessa atual reforma, de tal modo que pode-se dizer, Elias, que de fato o trabalhador ele espera muito e quando vem alcançar já tem uma idade avançada e já tem uma saúde debilitada. Infelizmente é uma realidade.
A gente fala em INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Talvez a reforma, e eu vou trazer aqui um ponto polêmico, porque a reforma tinha pontos importantes, ela tinha pontos necessários para a gente trazer uma sobrevida do sistema como um todo. Mas as artimanhas ou as condições que foram colocadas na reforma talvez foram exageradas, né, amigo Flávio? No caso, essa reforma, Elias, eu era presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Alagoas e fui tolhido no meu direito da entrevista, que o sistema de comunicação do Estado não permitia que a pauta fosse a pauta verdadeira da reforma, não a pauta que a imprensa queria, a imprensa do governo. Porque, na realidade, essa reforma de 2019, ela feriu de morte o valor da contribuição do trabalhador. E a alegação deles era que o INSS ia quebrar, que precisava aumentar a idade em virtude de que o pessoal estava ficando cada vez mais idoso. Isso não era verdadeiro. Verdadeiro era que ia mexer no valor dos benefícios, no percentual. E o resultado está aí. Ou seja, pensão por morte, antes da reforma, era 100% do valor do benefício. O cidadão morreu, a cidadã morreu, ganhava R$4.000 de aposentadoria. A perspectiva era que recebesse R$4.000 como pensão por morte. Mas com a reforma, é 50% do valor, mais 10% por dependente. Ou agora, seja, afetou o aspecto financeiro. Agora, como é que fica aí? O legislador, aquele que aprovou, ele também consegue os benefícios pelos mesmos critérios ou é um caso diferenciado? Elias, a legislação, quando é feita a reforma, é para beneficiar o conjunto da obra. Mas a parte da obra, que é a parte principal, que é o que ganha menos, quem ganha mais, não prejudica essa classe. Ou seja, a classe por cima nunca é prejudicada quando é para fazer reforma no país, quer seja reforma trabalhista, quer seja reforma previdenciária. Não afeta essa classe. Geralmente é a grande maioria que é prejudicada. E o pessoal só toma conhecimento no momento que for lá no INSS dizer, poxa, na hora que eu mais preciso, como eu vou pagar meu aluguel? Como é que eu vou pagar as despesas domésticas com esse valor de pensão por morte? Então o deputado diz lá, sim, eu aprovo. Bom, mas ele não usa esses critérios para a aposentadoria dele, ou usa? Olha, a reforma trouxe sim um alcance nesse sentido para a aposentadoria de parlamentares, alcançou militares também. A reforma ela foi ampla no sentido de que busca algumas adequações. O que o Flávio tem esse acalorado da realidade das pessoas mais pobres que sentem, e a gente traz aqui esse desabafo. A grandíssima maioria dos benefícios de previdência social são de salário mínimos e até 2 salários. É ínfimo a quantidade de benefícios que são maiores do que 2 salários mínimos. Eu não vou trazer aqui dados exatos porque não tenho os de cabeça. Então são poucos aqueles que chegam até o chamado teto previdenciário? O que ultrapassam certamente. Só um dado relevante, doutor João, é que essa reforma, em regra, veio prejudicar o pessoal do Sul e Sudeste, que tem uma média salarial melhor. Sim, fato. Ou seja, a reforma da Previdência feita pelo governo anterior, em tese, prejudicou quem ganha mais na média salarial do país. Ou seja, o Norte e Nordeste, a média é salário mínimo, Elias. Mas o Sul e Sudeste, o pessoal ganha 4, 5, são os maiores prejudicados. Eles não tiveram conhecimento acerca disso porque não era para propagar qual era a realidade real da reforma, o que era que a reforma queria atingir. O que ficou discutindo muito foi a questão de custeio, que o sistema não aguenta, que trouxe muito essa informação, porque, de fato, em números que foram apresentados nas discussões da reforma, é que existia um estudo econômico no sentido de que ainda por 10 anos o sistema aguentaria, mas não porque mais de 10. E a reforma foi objetivando trazer uma sobrevida muito maior do que esses 10 anos. De tal forma que o que o Flávio está trazendo é uma realidade que, para que alcance períodos maiores com o fundo, de forma que não aumente absurdamente a arrecadação, você precisa diminuir concessões e diminuir quanto se paga. E quando você diminui as concessões e diminui quanto se paga, você atinge diretamente quem ganha mais.
E, de fato, os trabalhadores que têm uma renda maior são os trabalhadores das regiões sul e sudeste pela condição que acontece de industrialização, não de desenvolvimento, como disse determinado cidadão um dia desse, que os estados do Nordeste não seriam desenvolvidos, que não é realidade. Uma questão de industrialização, que você é o exemplo de alguns estados aqui ao lado de Alagoas, que você tem uma quantidade de industrialização maior, consequentemente você tem uma condição de trabalhadores que recebem um pouco mais, especificamente pela condição do serviço. Mas esse governo que terminou agora no mês de dezembro passado, sempre propiciou a ideia de um vínculo empregatício muito mais frágil. E muitas vezes nem vínculo empregatício tem. Isso não prejudica, não? De que maneira isso vai ajudar a Previdência? Sim, de fato, na realidade, quando você traz a livre iniciativa exacerbada, ou seja, que todo mundo vira empreendedor, aí você traz os MEIs, você traz essas condições, a arrecadação é menor. Ponto 1. Ponto 2, você precisa também, e aí tem discussões antigas no sentido de que você precisa cobrar quem realmente está sonegando ou cobrar quem está devendo. E, por fim, juntando essas duas condições de que tem grandes empresas que faturam e que o sistema de previdência social ele tem um custeio tripartite. Ele é custeado pelos trabalhadores, ele é custeado pelos empregadores e ele é custeado pelo Estado. Então, a fonte de custeio ela tem que ser devidamente cobrada ou devidamente acompanhada. Assim como a questão quadripartite. A gestão de previdência social ela envolve empregados, empregadores, aposentados e sociedade, né? E o governo enquanto sociedade. De todo modo, tanto custeio quanto gestão, ela precisa servir à sociedade. Essas mudanças que a gente faz de exacerbação, que determinado governo trouxe, para que todo mundo pode ser livre iniciativa, ele traz, de fato, prejuízo, porque muitas vezes você não tem os recolhimentos suficientes que quando você está empregado, você tem o seu recolhimento, o seu empregador também tem. Quando você é um MEI, você contribui com R$50, R$60, 5%, né? E vai entrar no sistema um pouco mais adiante, de uma forma ou de outra. Se ficar vulnerável demais, vai entrar também. Sim. Detalhe relevante, quando reduz a mão de obra, que aumenta os empregos, naturalmente vai cair a receita. Quanto mais o governo trabalha para gerar emprego, naturalmente isso vai gerar mais receita para o sistema de previdência. Nós passamos por um momento difícil, foi um momento de pandemia, isso naturalmente que ia cair a receita por parte do INSS. O que não é justo dizer que o INSS iria falir. O INSS é quebrado mesmo? Não, os dados mostram que não é. E aquelas DRUs, aquelas desvinculação de receita da União, que isso é exatamente receita do INSS, como alguém que está quebrado consegue contribuir com os outros? Detalhe relevante, Elias, você, no caso, desvincular receita da União, mas era receita desvinculada do INSS para outros fins, óbvio que isso aí ia trazer transtorno financeiro para o INSS. Como se o INSS é tratado como um fundo de seguro, com expectativa para você, quando precisar dele, ele está ali para lhe acolher, você desvincula dinheiro do INSS para outros fins, Elias. Só um dado histórico, a ponte Rio-Niterói no Rio foi tirado o dinheiro do INSS para ajudar na ponte Rio-Niterói. Isso é um dado relevante da história. Perfeito. É um detalhe relevante que eu estava olhando sobre esse movimento na França. Há um ano o povo está nas ruas na França que querem aumentar a aposentadoria de 62 anos para 65 anos. Mas a perspectiva é aumentar 65 anos daqui a 6, 7 anos. E o pessoal está nas ruas até hoje. E aqui no país não mexeram no valor do benefício, no cálculo do benefício, trazendo transtorno no valor da pensão por morte, no valor da aposentadoria por invalidez, no valor da aposentadoria por contribuição. O que dizer, então, da vida toda? Esse é um termo que começou a entrar no vocabulário das pessoas no Brasil. Olha, é um benefício por exclusão, né? Um benefício por exclusão porque só vai alcançar quem tinha contribuições maiores, né? E também quem trabalhava anterior a 94. Mas, de toda forma, é um direito que precisava ser integralizado. Então não tem essa história que todo mundo vai ser beneficiado. Mesmo tendo direito, você pode, ao invés de ganhar, diminuir o que você já tem? Olha, do ponto de vista estritamente judicial, o processo ele já está sendo feito de tal forma de que se o benefício não for para trazer melhor benefício ou proveito, ele não será aplicado.
Agora, do ponto de vista administrativo, se você requerer uma revisão, e essa revisão, se ela pudesse ser aplicada, porque tem um ponto irrelevante, Flávio, que nós estávamos fazendo um estudo lá no escritório, no sentido de que hoje consta no meu INSS, o aplicativo, o pedido lá de revisão da vida toda. Mas o próprio INSS não tem atos normativos para conceder esse benefício. Portanto, do ponto de vista administrativo, ele não vai poder ser concedido e tampouco indeferido. Você simplesmente está fazendo o requerimento para ficar lá pendente, porque não existem atos normativos nesse sentido. A revisão da vida toda é estritamente judicial, tramita no STF. E, enquanto estritamente judicial, os entendimentos, o acórdão foi publicado a semana retrasada e o acórdão já traz situações interessantes. Salvo engano, são 192 páginas. E das 192 páginas tem votos interessantes. O voto do ministro Gilmar Mendes, embora seja contrária à revisão, ela traz argumentos relevantes no sentido de que essa discussão econômica, de que o INSS se informa de que vai quebrar, não tem fundamento, porque você não sabe nem quantos benefícios você vai ter que conceder. Você tem um período de decadência que tem que avaliar. Você tem uma série de outras condições. E a vida toda, ela como o Flávio estava dizendo agora há pouco, Flávio. É exatamente questão da revisão da vida toda, essa questão de decisão jurídica, nada mais é do que o direito adquirido. Eu contribuí a vida toda e quero que meu benefício seja calculado no que eu contribuí a vida toda. Isso é ato jurídico perfeito, isso é direito adquirido. Como você vai tolher no cálculo do meu benefício? Ou seja, só vai calcular do que eu contribuí de 94 para frente e não calcular do que eu contribuí de 94 para trás? E agora, só depois de 30 anos da vigência da Constituição Federal, só agora que o Supremo vem reconhecer que a revisão da vida toda é um direito adquirido. O STF descobriu agora. Agora que o direito é adquirido. Quantos morreram sem esse direito? Quantos decaíram? Quantos perderam o prazo, como o Dr. João falou, decadência? Ou seja, como eu falei anteriormente, tudo é feito conforme a conveniência e a oportunidade do governo. Agora, doutores, o doutor João Nuque deixou claro aqui de que não há ato normativo para esse fim no INSS. Não adianta você dar entrada administrativamente, imaginando que vai ser concedido administrativamente, porque não há ato normativo. Aí a gente traz aqui para discussão, eu queria que você prestasse muita atenção nessa situação, de uma figura que é extremamente especial nessa relação, que é o advogado previdenciarista. Perfeito. Sem ele, não há a menor condição dessa revisão aqui que nós estamos falando, da vida toda prosperar. Sim. Vai ficar a vida toda esperando e ela não vai sair, doutor. Olha, no contato das profissões que se trazem contato mais próximo com a sociedade, eu costumo elencar 3 profissões muito importantes: médicos, policiais e advogados. Quando a gente tem qualquer problema grave, por mais difícil que a polícia possa ser, a gente só procura a polícia, porque a polícia é o último escudo da sociedade. A minha esposa é médica, ela costuma dizer o seguinte, que o doente não escolheu estar no hospital. A gente não vai para o hospital porque a gente quer. E quando a gente vai, a gente precisa de um médico que ele esteja lá para nos atender. E incluo a advocacia, porque quanto mais fortalecida a advocacia, quanto mais forte de substância, de conteúdo, médicos, advogados e policiais, sociedade protegida. Porque também não adianta nós termos médicos que não estão aptos a nos atender, não adianta nós termos policiais que por qualquer motivo têm uma dificuldade com o trato com a sociedade. Então, de tal forma também que a advocacia precisa estar pronta para o anseio da sociedade. E quando nós falamos pronta, são debates que o Flávio sempre nos traz essa discussão. João, vamos trazer conteúdo, vamos trazer debate. Existe a dificuldade de custeio disso, porque por vezes trazer qualquer profissional para trazer um debate com a gente, existe um custo envolvido. Mas a gente precisa fortalecer a nossa categoria. Quando tem um colega advogado que se está em destaque, que está conseguindo alcançar os direitos dos seus clientes, toda a advocacia sai beneficiada, porque a advocacia também... eu e o Flávio militamos na mesma área, embora não somos sócios, embora somos só colegas, por vezes o Flávio tem uma tese, uma teoria, uma organização que me auxilia. E por vezes a minha organização auxilia o Flávio e juntos nós crescemos. A advocacia tem essa característica. A advocacia, quanto mais forte o colega tiver, toda a advocacia estará e, consequentemente, a sociedade. Agora, doutor Flávio, conte-me tudo.
sem os processos, e os processos só viram processos porque as demandas são levadas pelos advogados até os tribunais. Sem esses processos, como a sociedade, e aqui eu vou puxar para Alagoas, como a sociedade alagoana, você que está em qualquer lugar do Brasil e que depende de um benefício do INSS, como chegar a esse benefício? E qual é o significado desse benefício para a sobrevivência, principalmente dos municípios que são menores no país inteiro? Não é diferente aqui em Alagoas. Elias, Dr. João colocou de maneira muito inteligível o papel relevante da advocacia para a sociedade brasileira. Na história do Brasil, em todos os movimentos sociais, a advocacia sempre esteve presente. Tivemos um presidente preso na época da ditadura, Sobral Pinto, exatamente porque lutou contra a ditadura. Mas ele disse, eu vou ser preso, mas eu vou deixar marcado e mostrar que a advocacia não é lugar para covardes. Ou seja, e nós que fazemos a advocacia previdenciária, Elias, a gente tem um papel muito relevante para o estado de Alagoas. Por quê? Porque praticamente 90% ou mais dos benefícios de Alagoas, os repasse que é feito do INSS para esses municípios é maior do que o fundo de participação. Em regra, o INSS costuma negar o pedido do beneficiário administrativamente e se faz necessário procurar o advogado previdenciário para postular junto à justiça, para que ele tenha acesso à justiça, para que a justiça homologue um direito que é dele. E quando a justiça homologa o que é dele, ele passa a receber seu benefício, ele passa a comprar no seu município, passa a gerar imposto, passa a dar receita e é um cidadão a menos para comer. Agora vamos aproveitar aqui e desmistificar. Demora. Quem diz que não demora está dizendo a verdade. Advogado definitivamente é só um ponto nessa discussão. É verdade. Elias, nós temos... Estou presidente do Sindicato dos Advogados, o Flávio é nosso tesoureiro, e nós decidimos conseguir ampliar o debate ideológico, o debate também de conteúdo técnico com relação à Previdência Social, e fizemos uma parceria com o IBDP, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, para poder trazer para Alagoas as referências do direito previdenciário que atuam nacionalmente. E agora, no mês de março, nós trouxemos a professora Jane, que foi presidente do IBDP, esteve na comissão de transição do governo federal, então entende sobre previdência, foi inclusive mencionada a possibilidade dela virar ministra, porque ela estava na equipe de transição. E quando falo em discussões ideológicas, ideologicamente o processo é rápido ou o processo de fato ele é moroso? E aí nós descobrimos que determinados estados da federação eles são mais lentos, determinados estados eles são mais rápidos. E aí a questão ideológica esses são mais rápidos, realmente é rápido? Porque assim, aqui em Alagoas nós temos um processo administrativo demorando de 4 a 10 meses, ou às vezes quando tem concessões automáticas é mais rápido, mas em regra você tem um processo administrativo demorando nesse sentido, mais um processo judicial mais 4 a 10 meses. Então você tem um processo como um todo, você vai demorar aí de 8 meses a 2 anos, 1 ano e meio, tá? E a pergunta é, se a gente fala que isso é mais rápido do que outros estados, quer dizer que isso é rápido? Essa é uma questão interessante. Se a gente comparar com a justiça estadual, é rápido. Tá certo que tem demandas, são justiças diferenciadas, sim. Cada um com os seus problemas, sim, e com as suas fragilidades, mas o fato é que quem disser que é rápido, que daqui a um mês está tudo certinho, desconfie. Elias, mas a gente... Isso é exceção da exceção. Tratando de advocacia previdenciária, os processos eram bastante rápidos, Elias. Mas como houve um desmonte da estrutura do INSS, ou seja, o INSS, há uma década atrás, tinha por volta de 850 servidores. Hoje ela só tem 1/3 desses servidores. E a reforma previdenciária estimulou ele a pedir aposentadoria, para não sofrer prejuízo nos seus ganhos financeiros. Então nós temos o INSS nas duas pontas dessa discussão. Inicialmente porque administrativamente você primeiro precisa pedir ao INSS,
Sim. E no final, porque ganhar pode significar ainda não levar, porque quem implanta também é o órgão, é por aí? Porque demora um pouco mais. Demora, como eu falei, antes você iria ao INSS, chegaria na sede do INSS, você tinha o seu benefício agendado para ontem. Tem benefício que você passa, às vezes atravessa o ano para fazer uma perícia médica, para fazer uma análise documental. Por quê? Não se contratou servidores, não foi feito concurso por servidores. É preciso mais servidores, é preciso mais magistrados, é preciso mais estrutura de perícia, é preciso mais eficiência. O sistema, de alguma forma, ele precisa, no todo, ser repensado ou ser, de alguma forma, uma injeção maior de estrutura? Precisamos de novos servidores, de novos médicos peritos, de novos juízes federais, de novos servidores na Justiça Federal. Porque se não tem concurso, naturalmente, Elias, isso não vai parar. Isso que está ocorrendo no INSS. Elias, veja bem, para a gente fazer uma reflexão do que funciona. Nós temos a Justiça Federal, em Alagoas em especial, uma referência de prestação de serviço. Justiça Federal tem números excepcionais em Alagoas, comparados no comparativo nacional. E aí, se a gente tem essa referência, qual a reflexão que nós temos que fazer? Mantê-la ou deixar a referência deixar de existir? Ou fazer com que a referência deixe, ou permitir que a referência deixe de existir? Porque se nós queremos continuar a referência, aí vem a resposta. Precisamos de novas varas federais, precisamos de mais juízes federais, porque considerando que o Flávio trouxe aqui um dado relevante, além do FPM, além do Fundo de Participação Municipal, os municípios recebem os valores que os segurados, que os beneficiários estão recebendo, porque são gastos diretamente naquele município, é no mercadinho, é na feira, é na farmácia, que gera ICMS. Atenção, prefeito, imagina o peso que seria. Sim, de fato. Para os prefeitos, porque tudo termina, você não mora no estado nem no Brasil, você mora no seu bairro, da sua cidade, na sua rua. Isso tudo ia terminar na porta do prefeito, com certeza. Sim, de fato. E já essa ideologia, ela já foi... aqui em Alagoas, ela funcionou muito bem, porque Alagoas foi um dos estados da federação com maior capilaridade de APS, de agências. Então, nós temos muitas agências. No entanto, nós não temos servidores suficientes para trabalharem nessas agências. Eu queria saber qual é o futuro da advocacia previdenciária, do sistema previdenciário, porque a dificuldade de hoje, dos documentos do passado, essas gerações irão passar. Nós temos agora uma carteira que é digital, os números são todos digitais. O que é que vem a seguir? Olha, o que é que demanda o futuro? O segurado já tem acesso ao aplicativo chamado Meu INSS. É um aplicativo muito bom, um aplicativo que se entregou muitos poderes ao segurado. Só que eu costumo dizer que quem pede errado, receberá errado também. Então, o segurado ele tem o poder de pedir, mas nem sempre ele sabe fazer o pedido adequadamente. Em contrapartida, a advocacia, por meio de um convênio do INSS com a OAB, tem acesso a um gateway, que pode-se dizer assim, tem um acesso a uma comunicação que tem os mesmos serviços do meu INSS, mas pela via do advogado, que é o INSS Digital, e o próprio 135, existe um 135 do segurado e um 0800 que envolve um 135 que é para a advocacia. Então a advocacia ela vai funcionar de tal forma do que os pedidos sejam feitos adequadamente, de que os pedidos sejam feitos de uma entrega de melhor benefício. Outro exemplo que a gente pode dizer aqui, para fazer ilustração, será que o lobo mau queria Chapeuzinho Vermelho andando com ou sem o caçador? Porque se a gente entender que o caçador defende a Chapeuzinho Vermelho, a advocacia está lá para fazer aquela defesa, para não deixar que o benefício não seja entregue como de devido. Que a Chapeuzinho Vermelho chegue na casa da vovozinha e vá levar o alimento. Porque a história é nesse sentido de que a Chapeuzinho está indo levar alimentos para a avó que está adoentada. E o lobo mau pode-se entender que são as atrocidades que podem acometer a qualquer pessoa da sociedade. Talvez a parábola seja interessante nesse sentido. De tal forma que, quando a gente fala de agilidade também, se é rápido ou se é demorado, a dor só dói na barriga de quem tem fome.
De quem não tem fome, muitas vezes a gente pode dizer que o processo foi rápido, 6 a 10 meses. Porque eu já ouvi isso do meu cliente. Doutor, 6 a 10 meses, e como é que eu como? Então, são condições que a gente tem que trabalhar no cotidiano da advocacia previdenciária. É conseguir entender como funciona. Nós estávamos agora, recentemente, na Justiça Federal, estávamos Flávio, e estava tendo lá a inauguração que o doutor Antônio, enquanto magistrado, diretor dos juizados, estava fazendo de uma ala de melhor recepção ao segurado, de melhor recepção, inclusive com espaço para crianças. E um dos magistrados fez uma fala brilhante lá, no sentido de que a Justiça Federal faz suas vezes, a Justiça Federal julga no mais rápido que ela consegue. Mas a Justiça Federal, e aquele magistrado naquela fala fez o destaque importante, que ele sabe que para aquele segurado chegar à Justiça Federal teve um advogado para levá-lo lá. Teve um advogado que custeou transporte, teve um advogado que muitas vezes custeou exames, atestados e alimentos. Tiveram advogados que custearam, além dos alimentos, além dos exames, dos atestados, tratamento. A gente tem casos de colegas que falam: João, não consegui deixar de ajudar no tratamento. Então, a advocacia previdenciária, ela tem sim um interesse do próprio advogado de querer o proveito econômico do cliente, porque ele vai ganhar um percentual em honorários, e isso é devido, mas ela tem a função social, a função que faz, por vezes, a justiça andar no impulso. Isso é bastante interessante. Há uma relação direta com o vulnerável. Sim. Direta. Poucas profissões têm uma relação tão direta com aquele que é o mais vulnerável, porque o critério de pobreza que é exigido é algo que, para se observar na prática, é desumano. Elias, a gente que trabalha com previdência social, é dolorido ver a situação econômica do nosso povo, que a gente tem informação através do CAD único, a gente tem informação através de um formulário social. Então, é muito triste saber, em grande maioria da população brasileira, por volta de 1/3 está no estágio de pobreza. A Justiça Federal em Alagoas cumpre um papel fundamental, é um papel excepcional. A Justiça Federal em Alagoas foi considerado por vários anos uma das melhores do país em termos de dados quantitativos e qualitativo e quantitativos. Mas o problema é que os juizados não estão suportando a demanda, porque o INSS, em tese, nega quase tudo. Isso vai desaguar onde? Na Justiça Federal. Mas a magistratura, os servidores não estão suportando. É preciso fazer mais concurso, é preciso contratar mais servidores, é preciso melhorar a estrutura física. Vou fazer um acréscimo aqui, é uma discussão, ponto relevante. Algumas questões aqui que o Flávio me permita fazer esse acréscimo. De fato, o INSS ainda é o maior litigante do país. Tá? Então, os processos judiciais, o INSS está ainda entre os maiores litigantes do país. O governo federal, não só esse governo federal, governos anteriores, isso já é uma condição da Previdência Social vir sendo muito litigado por conta dos indeferimentos. E aqui faço o destaque do trabalho que a gente precisa fazer. O Flávio é um advogado que gosta das relações sociais, das relações políticas, então ele sempre está, quando encontra com alguém fazendo esses destaques, dessas condições necessárias. Esse dado do FPM que ele trouxe aqui é perfeito. E os processos administrativos, a tendência é que eles funcionem melhores. E a advocacia previdenciária vai atuar no processo administrativo, mas nós não temos honorários garantidos nos processos administrativos. E como nós não temos honorários garantidos no processo administrativo, nós temos uma pauta tramitando no Congresso. De fato, nós temos uma pauta tramitando, mas urge essa pauta vir à aprovação. Essa legislação precisa existir. Meios para fazer a retenção de honorários, o INSS já tem, porque ele faz retenção de empréstimo bancário, porque não faria do advogado. Na realidade, falta uma regulamentação. Se essa regulamentação ela precisa ser mais rápida, porque quando a regulamentação for mais rápida, o próprio advogado terá interesse de que o processo administrativo ande mais rápido. O impulso deveria ser oficial, mas o advogado vai ficar tentando diligenciar, despachar aqueles andamentos daqueles processos para que administrativamente também seja concedido, reduzindo o tempo da concessão administrativa e reduzindo a quantidade de processos na Justiça Federal. Olha, quer saber de uma coisa? Você não gosta do INSS? Gosta do INSS? Olha, ele vai ter que existir por muito tempo. Sabe essa massa aí
que a gente estava conversando aqui e de que não contribui, lá à frente vai ter que se deparar com o benefício da assistência social. Sabe essa massa que contribui? Contribui bem, tal. Ainda corre os riscos que qualquer pessoa pode correr em relação à sua condição de saúde para laborar. Aí vem os benefícios por incapacidade, os benefícios que vão exatamente diante da sua condição de trabalhar. Você adoece, você sofre acidente, você está numa cidade, você está no seu ritual. Então, vai ter que gostar de INSS, vai ter que gostar de advocacia previdenciária e vai ter que se relacionar. Falando nisso, os senhores têm advogados? Não? Como é que está a advocacia, como é que está a aposentadoria de vocês? Já está tudo certinho? Tá bem, tá. Na verdade, trazer duas histórias aqui, envolvendo exatamente sua pergunta. Quando eu comecei a estudar direito previdenciário, eu descobri, e tenho isso comprovadamente, de que antes da reforma, Previdência Social, Regime Geral de Previdência Social, INSS Brasil, era o melhor investimento do mundo. Qualquer valor que você colocasse lá, a chance de você ter de volta aquele valor e ainda atualizado era muito grande. Então, são discussões atuariais. Não adianta discutir tanto. Isso era verdade que veio a reforma para isso não deixar perdurar dessa forma. Pós-reforma, não é mais o melhor investimento, mas faz às vezes a qual se propõe. Instituto Nacional do Seguro Social é o melhor seguro do mundo. Não é mais o melhor investimento. De fato, quando você pode investir numa determinada aplicação financeira, ela pode lhe trazer um rendimento melhor, mas seguro ainda é o melhor seguro do mundo. Para os que ganham menos, é um bom investimento, mas os que ganham mais, na realidade, não é. É estritamente um seguro. Porque, naturalmente, os valores vão decaindo. Ou seja, se você se aposenta com 5 mil, o governo não corrige como deve ser, pela correção da inflação. E, naturalmente, o poder de compra seu vai diminuindo ano após ano. E você vai chegar a um estágio e dizer: mas eu me aposentei com 5 salários, hoje eu estou com 4, daqui a 4 anos eu vou estar com 3, daqui a 6 anos eu vou estar com... Entendendo? Então, é a questão que eu digo do direito adquirido. Você não tem a garantia que você vai ter o direito adquirido. Nós vivemos num país de insegurança jurídica. A revisão da vida toda foi julgada uma coisa agora, depois de 30 anos da Constituição. Agora o Supremo veio reconhecer que é direito adquirido. É verdade. Isso vai ocorrer também nessa reforma da Previdência que foi feita em 2019. Eu só vou lembrar daquele ator e daquele personagem, né, que capítulo após capítulo desafiava o INSS e continuava vivo, dizendo: olha, eu vou continuar ganhando aqui, eu vou continuar recebendo o INSS, olha, eu estou aqui. A tendência, e parece que o movimento, é que o sistema geral, ele agora componha os sistemas que nós temos próprios aí em boa parte dos municípios. Tem muitos municípios aí que estão saindo do seu regime próprio e colocando os seus servidores no regime geral. Isso é uma tendência? O futuro é esse? Olha, Elias, eu tenho visto diferente. Eu tenho visto tentar se organizar o regime próprio, tá? Principalmente pós-reforma. Mas, de fato, é uma discussão... Veja bem, existe hoje, e é importante essa ponderação que você tem feito, hoje você tem estritamente regime próprio, estritamente regime geral. Regime geral é um nicho de mercado que a advocacia tem buscado muito. Muitos advogados recém-formados. Recém-formado vai fazer o quê? Previdenciário, porque eu consigo remunerar num período relativamente curto, que é isso que a gente estava conversando. Mas, em contrapartida, o olhar especial para o regime próprio é necessário. São servidores normalmente com valores aquisitivos maiores, quando se tem déficit, com déficit de forma geral, então você alcança o mesmo tipo de processo, seria um direito individual, mas que alcança todos ali, então ele tem uma mesma forma de alcançar, então você tem um volume de servidores ao mesmo tempo. O que pode acontecer é que se o servidor estiver recebendo, por exemplo, o fato interessante aqui de como você vê como é diferente, um benefício de aposentadoria de qualquer servidor, em regra ele não tem atrasados, porque ele estava na ativa e estava recebendo proventos.
Então, embora o processo administrativo estava tramitando, ele não gera atrasados. Então, para você ver como é uma metodologia diferente, tanto de trabalho como de estudo. Respondendo sua pergunta, eu tenho visto muito as prefeituras organizando seus regimes próprios, tá? E, de fato, existe sim algumas condições de regime geral. Mas por que as prefeituras estão organizando seus regimes próprios? Por conta da condição de custeio. Porque quando você vai para o regime geral, você tem regras mais exigentes da prefeitura, e no regime próprio, embora as regras sejam exigentes, é dentro do próprio município que tudo se regulamenta. Muito bem, eu quero, antes de mais nada, agradecer Dr. João Nuque, presidente do Sindicato dos Advogados, Dr. Flávio Farias, tesoureiro do Sindicato dos Advogados. Nós estamos aqui com dois maiores, mais respeitáveis advogados previdenciaristas do estado de Alagoas, tratando de um assunto, olha, que hoje você pode achar que não é tão relevante, mas daqui a pouco os cabelos brancos começam a aparecer, e aí vem o que é que eu fiz ou o que é que eu não fiz para chegar à tão sonhada aposentadoria ou benefício previdenciário. A nossa gratidão a todos vocês. Obrigado, Elias. Deixa eu fazer se for o caso, depois a gente faz o destaque interessante, mas na sua pergunta, com relação ao que o Flávio estava trazendo aqui, de que participar, eu lembrei, participação, FPM, que incentiva que o beneficiário, quando se aposenta, começa a gastar um dinheiro no município. Um dos meus primeiros processos, meus clientes eram de batalha. E aposentei uma senhora lá e, ao mesmo tempo, pouco tempo depois, a gente aposentou o marido. E ela insistia que eu fosse na casa dela, porque logo quando eu comecei a atender lá, por acaso eu também tinha passado pela casa dela, porque eu sempre tive, por organização do escritório, de que eu não atendia necessariamente os clientes na casa deles. Eu preferia que o cliente viesse ao meu local de trabalho, porque é uma forma de organizar o cliente, porque senão o cliente pensa, da primeira vez que veio na minha casa, depois eu quero que continue vindo à minha casa. Então eu organizava de tal forma que ele viesse ao meu local de atendimento. Mas a casa dessa senhora, em vez de eu ir direto na rua principal, que chegaria onde eu estaria fazendo meus atendimentos, eu pegava uma outra rua por trás e passava em frente. Então passei na casa dela. Peguei a documentação, combinei com ela de ir lá para o ponto de atendimento. E resolvemos e aposentamos ela, e pouco tempo depois, o marido. Mas depois disso, e eu já tinha explicado para ela que eu não costumava ir na casa, expliquei por quê. Porque eu achava que eu demonstro que é uma relação que tem que ser mútua, que o interesse é meu, mas que o interesse também é dela, e que ela tem que ir ao encontro do advogado. E aí fica aqui a dica para a advocacia nesse sentido, porque se você começa a visitar as casas, na hora que faz o seu pagamento, ele vai dizer, doutor, na hora de buscar meu benefício, o senhor veio aqui. Na hora de receber, o senhor faz o quê? Vem aqui também. A advocacia às vezes não tem perna para conseguir estar ao mesmo tempo resolvendo tudo. Então você precisa centralizar de tal forma que você consiga dar continuidade ao seu atendimento. Mas aí ela queria que eu fosse na casa dela. Insistiu que eu fui. E até pensei, vai me dar um presente. Mas na verdade, ela queria me mostrar com orgulho que a casa dela, no dia que eu tinha ido, não tinha piso. Logo no começo. E depois que tinha aposentadoria dela e do marido, a casa tinha piso. É a dignidade que a gente está entregando. Não é só o proveito econômico, não é só o dinheiro. Você via a satisfação, doutor, eu quero que você venha na minha casa. E quando eu fui, eu disse, doutor, o senhor me ajudou aqui, o piso da minha casa, agora eu tenho o piso. É uma gratidão eterna, sabe, E o que pra gente parece uma coisa tão simples, é uma questão extraordinária, né? É a questão social, né? A gratidão desse povo tão sofrido, tão humilhado, né? E ganhar um benefício pro resto da vida. Isso é com algo segurança, fantástico. né? Com segurança, né? Então, Fantástico. Eles são muito gratos, né? A gente, Eles advogados. são gratos a vocês e eu também. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Nuque. Obrigado, Flávio. Obrigado a você que nos acompanhou até agora, nesse que é apenas o primeiro episódio. Conte-me tudo você também.